Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente vai falar sobre o universo dos doces personalizados e a gente vai passar muita dica de confeitaria que você vai utilizar tanto para doces personalizados quanto para qualquer outra carreira dentro da confeitaria, tá? Então fique à vontade, explore bastante os assuntos, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu sou Fernanda Reis, eu sou candy designer, mas antes da gente entrar especificamente nas técnicas, né, dos doces personalizados, eu quero te contar a minha história dentro da confeitaria, como que eu deixei de lado uma graduação de 5 anos, mais uma pós-graduação e mais de 10 anos como advogada, em busca do que realmente me fazia feliz. Então, se você está nessa mesma situação de querer largar sua carreira em busca de alguma coisa que te faz feliz, assiste esse vídeo e eu espero muito que ele te inspire de alguma forma. De antemão, já vou te dizer que não foi fácil, tive muitas dúvidas, teve bastante incerteza, eu pensei milhões de vezes sobre essa hipótese, nos prós, nos contras, não tive, apesar de ter o apoio de uma parte da família, uma outra parte também ficou meio receosa de eu largar uma carreira, né, tão conceituada como a advocacia em busca de uma outra que ainda sofre tanto preconceito, né? Mas, enfim, no final eu posso te garantir que valeu super a pena. Hoje eu sou muito realizada com o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. E eu quero isso também pra você, né? Que você se sinta realizado com o que você realmente gosta de fazer. Bom, eu entrei na minha faculdade de Direito com apenas 16 anos, numa época que a gente ainda está se descobrindo, né? As nossas convicções, nossas ideias ainda não estão bem formadas. E muitas vezes a nossa escolha mesmo de carreira não é tão certeira. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na época, eu escolhi a faculdade de Direito e apesar de hoje não exercer nenhuma atividade jurídica, eu não me arrependo de nada. Foi através da faculdade que eu desenvolvi algumas habilidades com comunicação e conheci pessoas maravilhosas que estão comigo até hoje. Então, assim, não tenho por que me arrepender, até porque aprendizado nunca é demais, né? É o único bem que ninguém consegue tirar da gente. Então, quanto mais conhecimento a gente conseguir acumular nessa vida, melhor pra gente. Terminada a faculdade, eu consegui a minha carteirinha da OAB, tão desejada pelos estudantes. Eu já comecei a trabalhar como advogada autônoma. Logo em seguida, eu e mais uns amigos, a gente montou um escritório de advocacia, uma sociedade, e a gente juntou os nossos esforços para poder atuar no ramo. Tava tudo indo super bem, na mesma época eu entrei também na minha pós-graduação, então assim, eu tava super imersa nesse mundo jurídico, tava até gostando, de início tava até gostando, mas com a prática, com os anos se passando, eu fui vendo que não era uma atividade que eu realmente me identificava, né? A minha criatividade não era tão explorada, então eu não tinha uma identificação real com a profissão. E com isso foi me desgastando muito emocionalmente. Eu já não tinha tanto prazer em ir trabalhar todos os dias. Eu já chegava em casa com um humor não tão legal. E isso foi pesando ao longo dos anos. Só que eu ia empurrando com a barriga, né? Eu não tinha ainda essa coragem. Na verdade, eu nem pensava em mudar de profissão. Afinal, eram tantos anos de esforço, né? Então eu não tinha ainda esse pensamento de largar, até porque eu não tinha um outro ofício que me fizesse, que eu tivesse certeza que eu queria trabalhar. Em 2012, eu e o meu namorado, que hoje é meu marido, a gente decidiu se casar. E num momento de total insanidade, eu resolvi produzir os doces e o bolo do casamento. Só que eu não tinha nenhuma experiência, né? Eu nunca tinha trabalhado com doce, ou muito menos com um bolo de andar. Eram só doces caseiros mesmo, pra gente comer com amigos e familiares. Então, mas eu queria muito que tivesse a minha cara, sabe? O meu jeitinho, enfim, que eu olhasse aquela mesa e soubesse que eu tinha produzido tudo. E mesmo com essa loucura toda, o Fabrício super me apoiou. Ele falou, não, beleza, você quer, eu tô contigo, o que você precisar, a gente corre atrás. E aí começou uma busca ensandecida atrás de informações, né, de receitas, de técnicas profissionais que pudessem me ajudar a produzir. Só que há 7 anos atrás, por mais que seja pouco tempo, era muito difícil a gente encontrar naquela época, 7 anos atrás, as informações que a gente tinha na internet não eram tão completas,
não tinha passo a passo, então assim, era bem difícil a gente conseguir essas informações. Mas mesmo assim, a gente correu super atrás, né? Eu fui tentando buscar onde dava, só que ia chegando, quanto mais próximo do casamento, mais desespero ia me batendo, porque eu não conseguia captar tanta... me instruir tanto, né, para poder produzir um resultado legal, um resultado bonito, afinal seria o meu casamento, não uma festinha qualquer. E aí me bateu um desespero, eu resolvi pedir ajuda, consegui uma amiga, consegui falar a minha mãe, umas tias, todas elas super a fim de me ajudar. E aí eu juntei uma receitinha de cá, uma experiênciazinha da outra de lá e fomos para a produção. Na semana do casamento, a gente começou a produzir os doces finos. Claro que por não ter técnica, a gente perdeu tempo, a gente perdeu receita, a gente perdeu material, mas no final a gente conseguiu produzir alguns doces bonitinhos. O bem casado demorou muito mais do que deveria realmente demorar, porque a gente não tinha, né, a técnica da linha de produção que o bem casado precisa ter. Mas também conseguimos produzir tudo certinho. E o que mais estava deixando a gente receosa era o bolo, porque ninguém tinha nunca feito um bolo de andares, né? Só aqueles bolos grandes de festas antigas. E aí surgiu o bolo de pasta americana, de andares, ficou todo mundo com muito medo. Mas a gente encarou, fizemos a massa, fizemos o recheio, montamos o bolo. Claro que a gente não tinha muita técnica de sustentação, então ele estava muito instável. A gente montou no próprio local da festa, né, era uma festa bem íntima, sabe, bem pequenininha mesmo. Ele não teve esse problema de transporte, graças a Deus, porque ele acha que ele não ia aguentar. E, enfim, a gente não tinha nem margem para erro, porque a gente estava já na véspera da cerimônia, né? Então você imagina todo aquele estresse de não poder dar errado. A gente não tinha essa margem, né, de erro, mas a gente conseguiu montar. E hoje a gente tem certeza que foi Deus que segurou aquele bolo, porque ele não tinha muita sustentação, na verdade não tinha quase nada de sustentação dentro dele, mas apesar de ele ter dado uma afundadinha durante a festa, ninguém percebeu, estava tudo certo, ele ficou muito bonitinho. No outro dia eu já cheguei enlouquecida, né, para saber se estava tudo no lugar, tudo certinho. E bem de manhã, porque a cerimônia seria de manhã também, né? Dei uma olhada em tudo, tava tudo certinho no lugar. Fui pro cartório, fiz a cerimônia, cheguei lá de novo já em pânico para saber se estava tudo certinho, se não tinha afundado mais o bolo, mas estava tudo no seu devido lugar. E aí eu consegui relaxar um pouco. E aí eu falo um pouco porque eu também estava preocupada com o que os convidados iam achar, né? Afinal, seria a minha estreia, vamos dizer assim, na confeitaria. E justamente no meu casamento. Apesar do estresse todo, a gente acabou que a gente se divertiu bastante e adoramos o resultado. Os convidados adoraram, super elogiaram, sabe? Tanto a aparência, quanto o gosto, tanto dos doces quanto do bolo. Então, assim, no final a gente teve um resultado positivo, apesar de toda a correria, toda a loucura envolvida. E dentre todos esses elogios que a gente recebeu, um deles se destacou demais, que foi o da Flávia, que estava fotografando lindamente o nosso casamento, uma amiga muito querida. E ela falou pra mim, ela falou: Fernanda, você tinha que investir nisso, você tem super jeito, você é muito caprichosa, tava uma delícia, por que você não investe? Enfim, ela plantou uma sementinha. Só que naquela época eu ainda não tinha tido nenhuma ideia de mudar de profissão, né? Então eu não levei tanto em consideração esse elogio, apesar de ter guardado a sementinha ali comigo. E aí a gente foi para a lua de mel. Eu conversei demais com o Fabrício sobre essa possibilidade, né, durante a lua de mel. Ele via que eu estava super insatisfeita, né, com a minha carreira de advogada, e ele sempre me incentivando muito. Ele: poxa, por que você não tenta? Vai procurar um curso, vai conhecer pessoas da área, vai que você gosta. O máximo que vai acontecer é você criar um novo hobby, mas já que você se divertiu lá, você realmente teve algumas falhas técnicas, mas se você estudar e eliminar essas falhas técnicas, você vai ficar só com a parte prazerosa.
E aí, com isso, essa sementinha deu uma desabrochada e eu já vim da Lua de Mel já convicta de que eu ia fazer um curso de cake designer. E assim eu fiz, assim que eu cheguei, já me inscrevi num curso de cake designer para iniciantes. E aí eu fiz a primeira aula, fiz a segunda, na terceira eu já estava completamente apaixonada pelo universo da confeitaria. Eu estava amando fazer aquelas massas super estruturadas, super equilibradas, o recheio no ponto certinho, conhecer os materiais, né, que a gente utiliza que facilitam demais o nosso trabalho. Enfim, eu já estava muito feliz de estar conhecendo aquele novo universo e principalmente conhecendo os profissionais junto com as histórias, as experiências enfim, com o quanto cada um ganhava. Aquilo ali foi tirando um preconceito meu mesmo. A sociedade tem um preconceito com a confeitaria, de achar que é uma subprofissão, né, uma subcarreira. E eu tinha esse preconceito também, né? Então, assim, eu fui vendo uma possibilidade real de profissão ali, com um ganho bacana, se a gente se esforçar, né? Se a gente trabalhar duro, a gente tinha uma possibilidade de renda legal e trabalhando com o que a gente gosta. Então, aquilo ali abriu a minha cabeça. Eu comecei a considerar realmente largar a advocacia para investir no ramo da confeitaria. No término do curso, a gente tinha que apresentar um bolo, né, feito todo cobertinho com pasta americana decorado, e eu postei na minha rede social o resultado do bolo, porque eu queria comemorar. Eu estava super feliz de ter conseguido fazer um bolo tão certinho, né, tão dentro dos padrões de confeitaria. E aí, para minha surpresa, um amigo meu fez uma encomenda de um bolo para a namorada dele, um bolo no formato de bolsa. E eu não tinha ideia de que tinha diferença entre um bolo tradicional e um bolo esculpido. Mas eu recebi a encomenda, aceitei, fiquei super lisonjeada, inclusive. Só que depois eu fiquei em pânico. Eu falei, meu Deus, minha primeira encomenda já é um bolo esculpido, como é que eu vou entregar isso? E aí começou mais estudo. Estudei, testei, montei aquele bolo acho que umas 6, 7 vezes, até chegar num resultado que eu gostasse, que eu quisesse apresentar. A namorada, né, hoje a esposa, ficou alucinada, ela amou aquele bolo e eu tive mais outros bons elogios e aquilo ali foi só me dando gás para eu poder investir. E a partir daí eu não parei mais de pegar encomenda, né? Era um indicando para o outro, fazia bolos para família, né? Para poder testar também, a gente tem que ter prática, procurar fazer o máximo de projetos possíveis. Então eu fazia para amigos, fazia para família, pegava encomenda de amigos, pegava encomenda de amigos, enfim. Aí eu fui fazendo o meu nome, né? Minha carteira de clientes. Só que junto com isso, eu ainda tinha a minha carreira de advogada, né? E eu queria dar um basta nisso, eu precisava dar um basta nisso, né? Porque eu tinha toda essa rotina de ir para o centro da cidade, para o escritório de advocacia, e cumprir o horário certinho, né, carga horária normal, estudar, chegar em casa eu trazia processo para estudar e ainda tinha que lidar com o curso de confeitaria e mais encomenda, enfim, tava uma rotina muito desgastante, muito puxada. E aí novamente o Fabrício entrou em ação e ele falou, poxa, dá um jeito em você, eu quero ver você feliz, eu seguro as pontas aqui em casa. E aí eu realmente decidi que eu não ia mais trabalhar como advogada. A gente encerrou o escritório, só que eu tinha ainda processos e aquilo me incomodava muito, parar no meio, né? Eu devolver o processo para os clientes, aquilo ali me feria, não era uma atitude que eu achava correta. Apesar de poder ter essa possibilidade jurídica, sabe, tudo um protocolo na legislação para se cumprir, mas eu não achava correto. E aí eu decidi não pegar novos processos, mas eu defini que eu iria até o final com os processos que já estavam abertos. E assim eu fui até o final com todos eles, e quem é advogado sabe que os processos se arrastam por anos, a anuidade da ordem não é barata, e eu tinha consciência disso, de que teria um custo para mim, mas eu tinha certeza que essa seria a atitude que me deixaria deitar minha cabeça no travesseiro e estar com a minha consciência tranquila. Bom, depois de
alguns anos dentro da confeitaria, trabalhando duro, me esforçando, me especializando. Eu fiz alguns cursos, tá? Me especializei em várias áreas. Eu queria saber muito sobre o cake designer, né? Mas também saber algumas coisas que pudessem agregar a essa profissão, né? Em princípio eu tinha investido na parte de bolos, não é a minha especialidade atualmente, mas na época que eu comecei era a que eu tinha escolhido. Eu era apaixonada por aqueles bolos lindos, enormes, com efeitos, enfim, eu queria muito trabalhar com aquilo. Então eu me especializei bastante, eu fui criando nome, eu fui criando minha carteira de clientes, e no boca a boca e com mídia social, enfim, eu consegui me consolidar na confeitaria. Eu tinha uma agenda de pedidos constante e a minha renda já tinha triplicado o que eu ganhava com a advocacia. Enfim, eu estava bem feliz com a minha troca, né, com a nova carreira que eu estava seguindo. Um pouco depois, o Fabrício passou pela mesma situação que eu, de não estar muito satisfeito com a carreira dele. E a gente decidiu investir no food truck, né, de comida americana, para que ele também trabalhasse com algo que fizesse ele feliz. E aí, depois que ele comprou, né, o food truck, a gente montou, eu estava super ajudando ele. No início eu ainda conciliava, né, com a confeitaria. Para mim não tinha mudado nada a rotina, eu só tinha acrescentado mais uma atividade na minha rotina e super ajudava cozinhando, ou então ficava no caixa, enfim. Eu conseguia dar um jeito de encaixar mais essa atividade na minha rotina. Foi bem rápida a ascensão do food truck, graças a Deus. O Fabrício precisou de uma pessoa mais próxima do food truck que pudesse administrar, né, a parte financeira, a parte de caixa, enquanto ele realmente cuidava da parte do alimento, né, da comida. E aí eu entrei, eu devia isso a ele, diante de toda a confiança que ele tinha depositado em mim. Eu entrei com ele de cabeça e foram anos maravilhosos. A gente conheceu muitas pessoas maravilhosas, um network perfeito. A gente trabalhou em eventos grandes, como a Olimpíada. Enfim, a gente teve uma experiência maravilhosa, de empresa mesmo, de gestão de empresa. E o aprendizado foi gigantesco, até porque pela primeira vez a gente lidava com um faturamento grande, né? Um volume de faturamento grande. Então isso trouxe muito aprendizado pra gente. Nesse mesmo período a gente mudou de cidade, começamos uma vida completamente nova, de interior, e com isso eu tive que pegar cada vez menos encomendas, né? Eu rejeitava bastante, eu pegava só algumas bem especiais, eu rejeitei muito encomenda e eu fui perdendo posição de mercado na confeitaria. Mas até então estava tudo bem, porque a gente estava com essa nova atividade do food truck. Como o food truck depois, o mercado dele entrou em queda, a gente foi perdendo também esse faturamento todo que a gente tinha, foi ficando cada vez menor, mais difícil de trabalhar, e a gente conseguiu finalmente engravidar, uma coisa que a gente já estava tentando há bastante tempo. E então, com o declínio, né, do mercado do food truck e eu me vendo grávida, com o faturamento diminuindo cada vez mais, o Fabrício decidiu voltar para a carreira originária dele e voltou com outra energia, sabe? Se especializou de novo, voltou, se atualizou e conseguiu se encaixar no mercado dele até rápido, né? Foi uma volta até rápida. E eu ainda estava nesse processo de fechar o food truck, eu fiquei com essa parte, né, de finalizar esse novo processo. A gente voltou para o Rio capital, né, por conta desse trabalho dele, que era na capital, e acabou ficando desgastante esse trajeto. Com isso, eu também resolvi voltar para minha carreira de confeiteira, porque seria uma coisa que eu conseguiria fazer com a minha filha, né? E aí eu tive a mesma atitude que o Fabrício teve, né? A gente voltou com muito foco, com muito esforço, se especializando, enfim, botando todos os nossos esforços de novo
na nossa carreira para que a gente recuperasse o tempo perdido. Dessa vez eu optei pelos doces personalizados e não pelo bolo. E aí eu comecei a me estudar, procurar todas as informações que eu pudesse, os cursos. E claro que agora, atualmente, as informações estão muito mais fáceis, então foi super tranquilo de conseguir as informações. Os cursos hoje em dia são completíssimos, enfim. E aí eu consegui recuperar toda essa técnica, né, que vai mudando. A gente sabe que com o tempo as técnicas mudam, surgem novas técnicas de tendência, então a gente tem que se atualizar. E os dois conseguiram voltar para o seu mercado. O meu não seria o original, porque seria a de advocacia, mas eu voltei para confeitaria. E aí, como eu tinha me especializado, né, num segmento e com a gravidez eu não tinha como fazer muita força, né? A pasta americana exige muita força da gente. Escolhi a parte de doces personalizados, que era o que me deixava assim mais encantada na mesa. Eu tinha verdadeira paixão. Eu amo chegar nas mesas de aniversário. A primeira coisa que eu bato o olho são os doces, os detalhezinhos. Quanto menorzinho, mais apaixonada eu fico. Eu amo fazer as modelagens. Enfim, então eu entrei de cabeça nesse universo, aperfeiçoei minhas modelagens, sabe, fisionomia, e hoje eu tô muito feliz. Eu recuperei a minha posição. Eu comecei do zero de novo, né, vindo de uma outra cidade, voltando, né, do interior para a capital. Eu perdi boa parte dos meus clientes que eu tinha anteriormente, eu tinha perdido, então eu teria que começar tudo de novo, mas isso nunca foi um problema para mim. E pouco a pouco a gente foi recuperando esse mercado, né? E justamente com esse mercado mais especializado, eu consegui agregar muito valor, né, aos meus produtos. Então eu acabei igualando a minha renda anterior, trabalhando até menos do que eu trabalhava, justamente por ter focado em um segmento só, me especializado. Hoje eu tô completamente realizada com o que eu faço, não me vejo fazendo outras coisas. O mundo de doces personalizados é o que eu amo fazer e o que eu me vejo fazendo daqui a 10, 20 anos. Então hoje, se eu puder identificar a virada de chave na minha carreira, foi justamente esse foco num segmento específico da confeitaria, onde eu pudesse me especializar, onde eu pudesse imprimir uma marca, né, a marca do meu nome, de qualidade, e com isso trabalhar menos e faturando o mesmo ou até mais do que eu faturava antes. E um pouco depois eu fui chamada para dar aula no ateliê de uma amiga minha, e eu fiquei super honrada com o convite. Eu nunca tinha dado aula, fui com medo, né, morrendo de medo, mas eu fui. Preparei uma aula muito legal e já na primeira aula eu fiquei completamente apaixonada por essa nova atividade. Ver a transformação do aluno quando entra e quando sai da sua aula, poder passar toda essa experiência, né, que a gente acumula durante todos esses anos, o que dá certo, o que dá errado, algumas dicas que facilitam demais a nossa produção. Como um pegar diferente numa ferramenta pode influenciar no resultado deles. Enfim, eu decidi que eu não queria parar mais de transmitir esse conhecimento. E aí eu cheguei nesse ponto que eu tô, né, que é completamente realizada com a minha carreira, muito feliz com as minhas encomendas pessoais, com poder partilhar o meu conhecimento, tanto com você quanto com as minhas alunas no presencial, né, no físico. Enfim, eu tô muito, muito realizada mesmo, e eu espero muito que esse vídeo te inspire também para você buscar o que você realmente quer fazer para o resto da sua vida, projetar a sua vida daqui a 10, 20, 30 anos, se é realmente com isso que você quer continuar trabalhando. E os pontos que eu aprendi durante todo esse processo foi entender se realmente essa nova atividade que você está imaginando, se é realmente isso que você quer fazer. Isso você tem que ter muita certeza, né? Porque você vai estar começando do zero, sem nenhuma expertise, sem nenhuma clientela, sem nenhuma experiência. Então, assim, você tem que estar muito certo dessa tua decisão. Às vezes até um chefe diferente, uma empresa diferente que você trabalha já elimina essa insatisfação que você está no seu trabalho,
Comigo não foi o caso, né? Foi realmente a atividade que não me fazia feliz. A carreira, né, enfim, não me fazia feliz, mas foi muito importante eu ter essa certeza de que não era o escritório, não era mudar a minha atividade jurídica, não era isso. Eu realmente não queria mais trabalhar, eu queria trabalhar com algo que eu pudesse explorar a minha criatividade, né, a minha habilidade manual. Era isso que me fazia feliz. Outro ponto que também foi crucial na minha decisão foi conviver com pessoas da área, sabe? Eu consegui eliminar muito preconceito na minha cabeça, porque no início a gente ouve muito. Ah, mas você faz só bolo, sabe? Como se fosse fácil, como se não fosse o suficiente, vamos dizer assim. Então, assim, eu tinha esse preconceito também. Entendeu? A gente vive numa sociedade que não dá tanto valor para as confeiteiras. Então, eu precisava me desligar desse preconceito e conviver com as pessoas que estavam na área me tirou completamente esse preconceito e eu consegui firmar a minha ideia, né? Firmar a minha cabeça, e com a minha firmeza eu consegui atingir as pessoas que estavam à minha volta, né? Eu tive familiares que se surpreenderam muito quando eu falei que não queria mais atuar com a advocacia, mas a minha firmeza, a minha decisão certa trouxe a tranquilidade para eles também, né? Não seria mais vamos dizer assim, um fogo de palha. Não, eu estava certa de que eu queria, né? A minha decisão estava tomada, eu estava com muita certeza disso. Então eu acabei convencendo eles também, de tão certa que eu estava, eu acabei convencendo eles e tive todo o apoio da minha família. Então isso é muito importante, você conviver com as pessoas na área, você saber a rotina da tua nova profissão. Se você puder até atuar antes na sua área, antes de largar a carreira anterior, né, para ver se você realmente aguenta a nova rotina, ou se você vai gostar, se você vai conseguir se projetar para o futuro fazendo esse novo ofício, seria o ideal, né? Mas não quer dizer que você não consiga mudar sem exercer mesmo a profissão antes de tomar essa decisão. Mas conviver com os profissionais, eu acho que é fundamental. Você consegue pegar o fundamento, a essência da tua nova atividade através de conversas sobre as experiências deles. Um planejamento financeiro também é muito interessante que você tenha, afinal você já vai estar indo para uma profissão em que você vai começar do zero e a chance da sua renda diminuir é muito grande, né? Então você tem um planejamento financeiro, se você já está empregado, né, anteriormente, você fazer juntar um certo dinheiro que você consiga se manter nos próximos meses quando você virar a chave, ou pelo menos que você tenha o suporte de alguém da família, como foi o meu caso. Eu tive o suporte do meu marido, apesar de eu também já ter juntado um dinheiro como advogada, então isso não me fez ter uma diferença de padrão de vida tão grande, né? Tanto a atividade com o food truck como com advogado e mais o suporte do meu marido, a gente não teve uma queda, vamos dizer assim, no nosso padrão de vida. Então isso foi bem interessante também. Então se você puder fazer isso, né, projetar um planejamento financeiro para que você não sofra demais com essa mudança, né, e provavelmente com a redução da sua renda mensal, é bem interessante. Só que isso não pode ser um empecilho. Se você não tiver essa possibilidade, você tem que mudar o discurso completamente, justamente porque você não tem o dinheiro, que você tem que se esforçar ao máximo, cair dentro e virar a tua vida do avesso para você fazer dar certo, entendeu? Isso não pode ser um empecilho, porque quanto mais a gente empurra com a barriga, mais o tempo passa, né? A gente sabe que para o mercado a idade é importante e a gente acaba deixando algumas oportunidades passarem. E falando sobre oportunidade, é muito importante que você identifique esse momento certo, essa oportunidade que você tem de fazer essa transição. Eu acho que se eu não tivesse dado ouvidos àquele elogio que a Flávia me deu e logo em seguida ao incentivo do Fabrício, talvez eu não teria mudado de profissão e estaria até hoje como advogada fazendo uma coisa que eu não gosto.
Então, assim, você conseguir identificar essa oportunidade de mudança é muito importante, tá? Às vezes você muda de cidade, pode ser uma chance de você começar do zero, você começar de novo em uma outra atividade. Ou virou um ano e você fez uma promessa de ano novo. Enfim, é muito importante você ficar ligado com as oportunidades que a vida dá e não perder esse timing. E por último, eu posso citar que você vai precisar de muita persistência. No início vai ser muito difícil, afinal você não conhece ainda muito aquele universo, você vai errar muitas vezes. Então, assim, você precisa ter muito foco aonde você quer chegar, sabe? Persistir, ter muita disciplina, muita organização para você conseguir estudar e se instruir ao máximo sobre aquele universo e ter muita certeza mesmo do que você quer e aonde você quer chegar. Então é isso, essa foi a minha história. Eu espero que ela te inspire de alguma forma para você buscar também o que te faz feliz. E se você quer se especializar com doces personalizados, fica com a gente aqui, vai ter bastante conteúdo legal para te ajudar a construir uma carreira bem promissora e bem consolidada, bem firme e de muito sucesso.